Graça e paz, aqui é o pastor Márcio, sou seu professor de introdução à teologia sistemática. Nós estamos ainda no capítulo 1 da nossa apostila, estudando sobre a teologia e os desafios contemporâneos. Essa é a videoaula de número 5. Nós vamos agora ver sobre a importância da teologia sistemática. A importância dela se dá pelo fato de que, ao estudarmos a teologia sistemática, nós aprendemos a enfrentar os desafios do nosso tempo. Nós aprendemos a fazer uma leitura adequada da nossa realidade. Na medida em que nós retiramos das Escrituras os ensinos corretos e a partir de uma reflexão nesses textos e o desenvolvimento teológico dos temas que a palavra de Deus aborda, naturalmente isso vai fazendo com que a nossa mente seja mais ampliada no que diz respeito ao entendimento da nossa realidade. O propósito da teologia sistemática é explicar as doutrinas bíblicas e aplicar a realidade da igreja. Isso significa que não há nenhum sentido em nós estudarmos teologia sistemática se ela não for aplicada à nossa vida, se ela não for aplicada à realidade da igreja, interpretando como ela deve viver à luz dos planos redentores de Deus. A resistência de muitos em valorizar o estudo teológico é, de certo modo, justificado. Por quê? Porque muitos teólogos, não só nos nossos dias, mas ao longo da história da igreja, abordaram a teologia de um modo muito árido, de um modo sem vida, e apenas no campo intelectual, sem aplicar isso à vida da igreja. Isso ocorre por algumas razões, e eu vou tentar mostrar a você o porquê disso. A palavra teologia, ela é uma palavra que surgiu no século II. Foi Clemente de Alexandria, no ano 150, que viveu Clemente de Alexandria, que utilizou esse termo teologia. Por isso, você não vai encontrar a expressão teologia na Bíblia. Você vai encontrar a expressão teologia na história da igreja, a partir do século II. Como, por exemplo, você não vai encontrar a expressão trindade na Bíblia. É uma expressão teológica que foi colocada apenas para tentar trazer uma ideia acerca do que de fato é o ensino sobre o Deus triuno. E Clemente de Alexandria, ele disse que a teologia são asserções são argumentos, são asserções da verdade feitas pelos cristãos acerca de Deus. Olha só, ele diz então que no século II, que a teologia são asserções da verdade feitas pelos cristãos acerca de Deus. São argumentos da verdade acerca de Deus feita pelos cristãos. Quando a teologia foi desenvolvida, ou foi cunhada aí como teologia no século II, era na verdade uma maneira que os cristãos da época entenderam de diferenciar entre a crença cristã e a crença dos pagãos, ou da mitologia grega, que ainda era muito forte dentro do Império Romano. A teologia, depois disso, quando a igreja começa a ser, lá para o século III em diante, ela começa a ser a religião oficial do Império, ela, a partir disso, até a Idade Média, ela começa a ter um destaque muito grande dentro das universidades. Ela começa a ser tida como a rainha das ciências. Por exemplo, nas faculdades de Paris, de Bolonha, de Oxford, a teologia começa a fazer parte das principais matérias, juntamente com medicina e ciências, para a formação dos seus alunos. E aí, nesse momento, o paganismo já não era mais um assunto a ser discutido, já era assunto vencido, ninguém mais cria na mitologia grega, cria apenas na existência de um único Deus. Mas qual que é o problema da teologia ter esse destaque todo dentro da academia?
Quando ela toma esse lugar de destaque na academia, a teologia começa a ser tratada apenas como algo intelectual, apenas no sentido de investigação acerca de Deus, mas não tratando-se como algo prático, como algo que pudesse ser aplicado à vida da igreja. Então, alguns intelectuais tinham acesso a esse conhecimento, e mais propriamente dentro da Idade Média, da história da igreja no período do catolicismo, quando dominava o mundo, era mais o clero que tinha esse acesso, esse domínio. É na Reforma Protestante, com homens como Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores, que a teologia ela não fica apenas no campo da intelectualidade ou da academia, mas ela é levada para a vida da igreja. E aí ela começa a influenciar os teólogos no sentido de moldar. E aí Calvino, por exemplo, em Genebra, junto com outros reformados, faz ali a escola de Genebra, a academia de Calvino ali em Genebra, na Suíça. E aí você tem uma grande escola de líderes sendo treinados teologicamente, academicamente também, para que eles pudessem ensinar as suas igrejas. Esse contato do teólogo com a igreja ele é fundamental. Por quê? Porque quebranta o teólogo. Na medida em que o teólogo, no caso o pastor, ele tem contato com o rebanho, com as dificuldades, os desafios que o rebanho enfrenta, se fragiliza com as lutas que o rebanho enfrenta, naturalmente ele é quebrantado nesse processo. E essa é a grande vantagem e a maravilha de envolver a teologia com a vida da igreja. Mais à frente nós vamos estudar sobre Karl Barth, que foi um grande teólogo do século passado, e ele que era um liberal, quando ele vai pastorear uma igreja, refugiado, a igreja começa a orar pela conversão dele. E na medida em que ele vai tendo contato com essa igreja, ele vai sendo levado ao quebrantamento, ao ponto que ele é levado à conversão. Ou seja, é possível que um teólogo não seja convertido quando ele trata a teologia apenas no sentido acadêmico, e não como algo uma verdade absoluta da palavra de Deus, que deve transformar e modificar a sua vida como um todo. Depois que os reformadores surgiram e deram essa ênfase à teologia dentro da igreja, e mantendo-a dentro da academia por algum tempo e também nos seminários, surge com o iluminismo uma ala de teólogos chamado liberais. E nós vamos ver mais à frente sobre eles, é muito importante essa questão. Os liberais eram teólogos que no século XIX eles tentaram dar respostas aos iluministas, aos céticos, os ateus da época, para dizer que a fé não seria algo irracional, mas mostrando apenas que a fé seria algo que transcende essa realidade a partir de uma ideia de Deus que vive em outra dimensão. E aí eles, nessa vontade de fazer um diálogo com os céticos, com os iluministas, eles simplesmente negaram que a Bíblia é inspirada e que os milagres registrados na Bíblia são milagres de verdade. Por exemplo, a gente vai ver isso com detalhes mais à frente, mas só para adiantar alguma coisa, tem um teólogo chamado Bultmann, e ele vai falar que você precisa ler os evangelhos e descobrir o Jesus histórico e o Jesus da fé. O Jesus histórico é aquele que realmente existiu na Palestina, andou entre os judeus, ele teve bons exemplos, foi um bom homem, e que nós devemos imitar o seu caráter religioso. Mas o Jesus da fé é o Jesus que fez milagres, multiplicou pães e peixes, que andou sobre as águas, é um Jesus fruto de uma mitologia religiosa judaico-cristã, e que não ressuscitou. Então o que os evangelhos narram, na realidade seria um mito. Isso é o que Bultmann defendia e que muitos teólogos liberais defenderam. Isso foi posso dizer, foi algo que esfriou a fé de muitos, escandalizou muitos nesse período, naturalmente, porque nos seminários eles davam aula ensinando isso, e aí com essa visão errada das escrituras e da realidade,
muitas pessoas se escandalizaram com a teologia. Então o que nós temos hoje, como resistência ao estudo da teologia, está muito ligado a esse fundo histórico que eu tracei para você, principalmente com relação aos liberais. E é por causa dos liberais, dessa falta de fé e essa visão cética dos liberais, que por muito tempo influenciaram a igreja e mataram as igrejas da Europa por causa disso. O liberalismo teológico matou a igreja na Europa. Nós temos hoje uma resistência consciente e inconsciente ao estudo teológico por causa do liberalismo teológico. Então é importante nós entendermos que a queixa de muitos, ela tem fundamento, embora a maioria nem sabe o que é liberalismo teológico. Embora a igreja evangélica brasileira, principalmente, é a nossa realidade, ela tem muito do liberalismo teológico. Por quê? Porque o liberalismo teológico enfatiza a experiência, o sentimento religioso desprovido do sobrenatural. No caso do movimento pentecostal e neopentecostal, há uma grande ênfase na experiência religiosa e não nas escrituras. A gente vai ver isso mais à frente. Mas apenas um fundo histórico para você entender o porquê que há essa resistência dentro da igreja em estudar teologia. Mas é lógico que quando surgem os liberais, os reformados continuam firmes, e aí vem a expressão conservadores, essa ideia de pessoas que estão debaixo da autoridade das escrituras e que continuam defendendo. Isso foi uma ala dentro da igreja, não toda a igreja. Mas nós temos aí uma grande herança teológica de homens e mulheres de Deus que defenderam a palavra do Senhor. Que Deus assim nos abençoe e que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Amém.